Minha primeira pergunta para você é a seguinte: como você avaliaria o estado atual das negociações até hoje, considerando todas as circunstâncias? E quais lições importantes, na sua opinião, você tirou desses últimos meses de discussões intensas e encontros com representantes das delegações ucraniana e russa? Sim, obrigado pela pergunta e obrigado por me convidar hoje. Acho que todos nós devemos dar um passo atrás e olhar para o que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia em um contexto mais amplo. E o que eu quero dizer com isso? Se você realmente quer ser um líder verdadeiramente eficaz, precisa necessariamente se apoiar na história, além de ter uma consciência profunda e entender o que exatamente a história trouxe para essas questões complexas. E o que acontece hoje no mundo ao nosso redor? O que quero dizer com isso? Eu acredito firmemente que é preciso estudar bem a história. Frequentemente, altos dirigentes só valorizam eventos catastróficos quando eles já estão batendo a porta. Eu volto à nossa guerra civil nos Estados Unidos, que foi um evento catastrófico. Perdemos mais de 750 mil americanos que morreram naquela guerra. Isso dividiu nossa nação e por muitos anos tivemos que conviver com as consequências do que aconteceu durante a Guerra Civil nos Estados Unidos. Conversei recentemente com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Newt Gingrich, grande conhecedor de história. E ele disse que recentemente conversou com historiadores que escreveram sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos. E ele disse que todos os historiadores afirmaram que Abraham Lincoln não estava preparado para a Guerra Civil. Ou seja, ninguém realmente o avisou sobre o que iria acontecer e sobre os acontecimentos que se seguiram após o início da guerra. Por isso, falo sobre a necessidade de estar preparado para eventos catastróficos, sobre a importância de saber quando eles vão acontecer. E, pelo que me parece, vocês agora estão vendo o que está acontecendo com a Ucrânia e Rússia. Vocês presenciam um evento que deveria levar as pessoas a refletir. Quais as consequências de longo prazo para agir a segurança europeia, global e internacional? Acho que não percebemos isso. Com base na minha experiência e no que vejo, tento garantir que a mensagem transmitida seja realmente de qualidade. Uma das coisas que continuamos deixando escapar é a mensagem. Que mensagem estamos enviando não só aos nossos amigos e aliados, mas também aos nossos adversários? Essa deve ser uma mensagem muito consistente de força, unidade e da importância do que estamos vendo hoje em terra, em Kiev e na própria Ucrânia. Então eu sou otimista por natureza e já estamos trabalhando nisso há vários meses. E o presidente Trump disse: bem, eu vou acabar com isso em 24 horas, assim que assumir o cargo. Ele nunca disse em que mês isso seria, ele só disse 24 horas, entende? Então eu disse, tudo bem, e nós começamos a trabalhar imediatamente. Eu montei uma equipe realmente excelente, que trabalha tanto na Casa Branca quanto no Departamento de Estado. E nesta semana eu trouxe a maioria deles para cá. Analisamos cuidadosamente a situação e dissemos a ele: tudo bem. Historicamente, como sempre, chegam à final. Para onde quer ir e como alcançar o objetivo? E aliás, se algum de vocês tiver boas ideias, estou pronto para ouvi-las e repassá-las adiante. Porque uma das nossas tarefas é ouvir as pessoas e perguntar: certo, quais são as boas ideias até agora? O que vocês acham? Como podemos sair dessa situação e, na opinião de vocês, como podemos parar essa guerra? Essa guerra é horrível quando você olha para as perdas e vê o que está acontecendo em Kiev. Glória, minha oficial de operações, ela foi trazida, ela veio comigo. Quando fomos para Kharkiv, isso foi há alguns anos. Sabe, nós ficamos em um hotel muito bom, mas quando você entrava no hotel, estava realmente completamente escuro. Um blackout total. Você abre as cortinas, a cidade está completamente escura. Quero dizer, é uma grande cidade na Europa e isso estava acontecendo lá. Glória foi à academia na manhã seguinte, mas nem conseguiu acender a luz. Entende? Perguntei, como você está aí? Então até as televisões, sabe, quando falta energia, a tela da televisão encolhe. E aí você liga a televisão e só vê metade da tela. Era só isso que dava para ver, mas era isso. E só perdas. Isso é uma das coisas às quais o presidente Trump chama a atenção. Já estamos vendo isso de forma conservadora. Se contarmos os soldados russos e ucranianos mortos, estamos falando de mais de 1 a 2 milhões de mortos e feridos.
Esses números representam assassinato em escala industrial. Os soviéticos saíram do Afeganistão depois de perderem 18 mil pessoas. Nós saímos do Vietnã depois de perdermos 60 mil. Se uma nação pode suportar tais perdas, eu volto ao que aconteceu com. Aqui está o comentário que fiz ao presidente naquela época. Na Inglaterra, existe o termo geração perdida, certo? Ele surgiu depois da Primeira Guerra Mundial por causa da guerra de trincheiras e do número de soldados britânicos mortos. Naquela época, eles perderam toda uma geração de jovens. E é exatamente isso que não queremos ver no caso da Ucrânia. Ou seja, essa geração que você vê sendo morta e ferida, e essa devastação, ela se torna uma geração perdida. E da última vez que fui para a Ucrânia. Nós sempre tentamos visitar hospitais e conversar com os jovens. E agora também com as mulheres que lutaram e que perdemos. E sempre é útil ouvir o ponto de vista deles. Bem, sabe? E aqui está o que eu notei. Pode ser. Como oficial militar, muitos de vocês que estão nesta sala serviram nas Forças Armadas. Você nunca deve esquecer o espírito de combate, o que significa ser um soldado, homem ou mulher, lutando pelo seu país. E eu acho que, sabe, nós estamos nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de conversar com o presidente e eu disse: Senhor, sabe, não tivemos nenhum presidente americano desde Abraham Lincoln que teve que fazer o que o presidente Zelensky está fazendo. O presidente Zelensky luta pela sobrevivência nacional em seu país, assim como Abraham Lincoln fez. Primeiro, lutar em sua própria terra, pela sobrevivência nacional e pela soberania nacional. E quando você vê isso, deve entender os desafios que eles estão enfrentando no local agora. E eu acho que às vezes não percebemos isso, não nos colocamos no lugar deles e não vemos o que eles veem. E não pensamos como sair dessa situação, apesar de todo o esforço. Nos últimos meses, estivemos em Jeddah, Riad, Paris, Londres, Istambul e novamente em Istambul para realizar reuniões técnicas. E chegamos ao que chamamos de term sheet. Term sheet é basicamente um esboço, é assim que ele se parece. Acreditamos que este é o seu resultado final. Pegamos o term sheet ucraniano, depois recebemos o term sheet russo, que eles chamam de memorando, e os unimos dizendo: como juntar esses dois documentos para chegar ao resultado final? E agora estamos bastante confiantes de que entendemos como isso deve ser, sabemos qual pode ser o resultado final, como ele deve ser. E se conseguirmos chegar a esse ponto, achamos que isso é alcançável no sentido de que é possível chegar a um acordo de paz. E é exatamente isso que você realmente quer alcançar. Você poderia falar um pouco mais sobre esse resultado final que você mencionou, como ele seria? Sim, quando falamos sobre isso, sobre os termos do acordo, estamos falando sobre... Eu chamo isso de cessar-fogo abrangente. Abrangente significa no ar, em terra, no mar e também em relação à infraestrutura. E como disse o ministro da defesa deles, Umerov. Quando conversei com ele sobre isso, ele disse: General, você já me fez essa pergunta muitas vezes e eu já lhe dei a mesma resposta muitas vezes. 100 tiros significa 100 tiros. Eu disse: tudo bem, entendi. Ficou claro. Respondi quando Umerov falou isso. Eu entendo o que é um cessar-fogo, e nós buscamos um cessar-fogo abrangente, chamado de cessar-fogo no local. Cessar-fogo no local significa que a terra onde você está fisicamente é a terra que agora é sua. Você ocupa esse território. E isso está certo. Isso significa de jure ou de fato, por lei, ou pelo fato de você estar fisicamente nessa terra e seus soldados manterem o território. E é a isso que queremos chegar. Queremos conseguir o retorno das crianças prisioneiras que estão lá, alcançar um cessar-fogo sustentável, um cessar-fogo de longo prazo, sustentável não só para os ucranianos, mas para toda a Europa. E então, tentar trazer a Rússia de volta, como eu diria, para a Liga das Nações Civilizadas. Para que todos, trabalhem juntos, para que todos nós, haja um certo nível, você meio que equilibra a situação. Ou seja, todos podem conviver com os resultados disso a longo prazo. Busque estabilidade a longo prazo.
Não queremos que a guerra volte em alguns anos. Não volte a isso. Obrigada pela sua resposta. Então, agora estamos aqui em Bruxelas e, obviamente, vemos que os europeus estão se destacando de muitas maneiras. Eles não participam diretamente das negociações, mas aumentam o apoio à Ucrânia. Como você sabe, França e Reino Unido estão liderando a chamada coalizão dos dispostos. Até que ponto os Estados Unidos estão preparados hoje? Primeiramente, como você avalia o papel da Europa e o que ela tem feito nos últimos meses para apoiar a Ucrânia e intensificar seus esforços? E como você vê o papel dos Estados Unidos da América no apoio à coalizão dos dispostos e como isso pode se concretizar na prática? O principal é a unidade da aliança, para que todos trabalhem juntos. Isso é fundamental. Acho que você não quer nenhum problema inesperado. Você precisa ter certeza de que todos estão em sintonia uns com os outros e, na minha opinião, isso é extremamente importante. E veja, nós basicamente trabalhamos com o que chamamos de grande tríade: britânicos, franceses e alemães. E, na verdade, recentemente o primeiro-ministro Starmer esteve nos Estados Unidos. O presidente Macron também esteve nos Estados Unidos. E eu acho que isso é importante quando a aliança realmente permanece unida. Acho que isso envia um sinal muito claro para todos. E isso é importante. Isso é importante não só para a Europa, mas para a própria aliança. Mas eu acho que isso também envia um sinal claro ao presidente Putin de que a aliança não pode ser destruída. Essa aliança é inquebrável. Estaremos aqui em uma semana e não vamos desaparecer após terça-feira. E eu realmente acho que essa é uma mensagem extremamente importante que precisa ser transmitida não só para a Rússia, mas para o mundo inteiro. Essa é uma aliança que já existe há muito tempo e continuará unida no futuro. Então, faltam apenas alguns dias para a cúpula da OTAN em Haia e, obviamente, a Ucrânia será um dos temas principais. E você acabou de dizer que é importante demonstrar unidade, é importante mostrar força, especialmente nesse encontro, pelos motivos que você acabou de mencionar. Do ponto de vista da administração Trump, assim como do seu ponto de vista pessoal, o que você consideraria um verdadeiro sucesso para a cúpula, o que exatamente você gostaria de alcançar nesse evento? E então, olhando além da própria cúpula, como você vê o futuro da participação dos Estados Unidos da América nas questões de segurança europeias? Ótima pergunta. Acho que é isso que você quer ver. Uma das críticas que os Estados Unidos fizeram à aliança, e vocês provavelmente todos perceberam isso, foi a discussão sobre as contribuições para a defesa, aumentando-as para 5% do produto interno bruto. Isso vai ser muito importante. Se lembrarmos da Declaração de Gales, quando todos concordaram e todos os líderes mundiais assinaram o acordo de mais de 2%. Estava planejado que seriam 2,5% do produto interno bruto, dos quais 20% deveriam ser destinados à modernização. E todos, aparentemente, concordaram com isso. Quando chegamos pela primeira vez há 8 anos, na primeira administração do Trump, apenas cerca de 3 países atingiam esse nível do produto interno bruto. E eu acho que isso deve ser importante para garantir que todos, por assim dizer, isso mostra muito claramente que vamos manter o poder militar. E, para ser sincero, vocês sabem, tenho certeza de que todos nesta sala, se eu dissesse, levantem a mão, quem aqui pode citar para mim o artigo 5 da Carta da OTAN? O Mas, o Sumum, Josh, Jack. Tenho certeza de que todos nesta sala poderiam levantar a mão, eu até apostaria dinheiro nisso. Mas quem aqui pode levantar a mão e dizer, eu sei o que diz o artigo 3, entende? Eu usei o artigo 3, chamo de artigo do financiamento, o que significa que cada país, individualmente e coletivamente, garantirá a defesa da aliança. Acredito que após um acordo, todos devem ser responsáveis por sua execução. Isso envia um sinal muito claro para todos. E eu sei que para o presidente Trump, isso foi uma das principais questões desde o início. Se você faz parte de uma união, então todos são parte da união e todos devem agir juntos. Será um sucesso se sairmos com compromissos claros sobre as contribuições para a defesa. Mas a segunda questão é, onde todos querem estar em relação à Ucrânia? O que isso significa? Como isso se apresenta para a OTAN e para os membros da OTAN em termos de trabalhar com a Ucrânia e de cooperação? Sabe, sobre o retorno da Rússia a um estado estável? Como isso vai ser
a que isso vai levar, o que vai resultar disso. E eu não tenho certeza se já chegamos a esse ponto. Eu sugiro continuarmos a conversa, ampliando o grupo de participantes e convidando nossos outros palestrantes ao palco. Obrigada, General, por compartilhar seus pensamentos. Fique conosco para que possamos continuar a conversa. Muito obrigada a todos. Obrigado.